O Costa Barros, de Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, pergunta o que vai acontecer com as pessoas delatadas pela Operação Lava Jato que não tiveram nenhuma infração comprovada. Levamos a sua indagação para a senadora Vanessa Graziotin Costa Barros. Olá, Costa Barros. A sua pergunta é muito interessante e creio que deva ser de conhecimento de toda a população brasileira, porque nós vivemos hoje um momento de maior ações de combate à corrupção. E o que nós sempre temos dito, o combate à corrupção deva ser algo permanente, não só com uma bandeira de luta, mas com uma conduta pessoal, principalmente dos agentes públicos, porque são os agentes públicos que têm que dar o melhor de todos os exemplos para a população brasileira, não é? Mas no que diz respeito às ações de combate à corrupção, eu apoio muito integralmente a Lava Jato, mas tenho restrições. Restrições no sentido de que às vezes as denúncias são tão generalizadas e são tão discrepantes que acabam misturando o joio com o trigo, ou seja, aquela denúncia vazia que não tem nada a ver com uma denúncia extremamente séria e com provas contundentes, não é? Então você pergunta o que vai acontecer com aquelas pessoas, geralmente os agentes públicos que estão sendo denunciados, mas contra quem não pesa nenhuma prova até o momento. Eu creio que a Polícia Federal, o Ministério Público tem que priorizar essas investigações no sentido de detectar mesmo se há prova ou se é uma denúncia vazia, porque se for uma denúncia vazia, as pessoas têm que ser não apenas inocentadas, mas reparadas politicamente, porque afinal de contas o agente público vive da sua imagem. Muitas vezes um parlamentar que tem anos e anos e décadas de atuação honesta, correta, entra numa das listas sem ter nada a ver, depois das investigações prova-se que a pessoa não tinha nada a ver, mas ficou lá no meio, não é? Então, eu creio que o que tem que ser feito em relação a essas denúncias vazias é a conclusão rápida de todos os inquéritos para que as pessoas possam ver reparados os danos que sofreram na sua imagem e na sua vida pública. Aposentadoria especial para senador. Muita gente quer saber como funciona. É o caso da Lúcia Helena Silva, de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Ela também questiona por que os parlamentares têm direito a esse regime diferenciado. Lúcia, o senador Edson Lobão explica como funciona a aposentadoria dos senadores. Lúcia, eu respondo a você dizendo que os senadores não têm aposentadoria especial. Eles tiveram no passado uma pensão e para obter essa pensão eles tinham que recolher fortemente para o fundo de pensão dos congressistas e funcionários do Congresso Nacional. Hoje eles têm o benefício do INSS, igual a todas as pessoas. O tempo de serviço que no passado eles precisavam ter para obter a pensão integral era de 35 anos de recolhimento. Não era de mandato, era de recolhimento. Portanto, não havia nenhum benefício especial no passado aos senadores e muito menos agora, que eles recolhem e recebem pelo INSS. O Robson Pimenta, de Belo Horizonte, capital mineira, pergunta: o Sistema Único de Saúde pode ser transformado em um plano privado com valores acessíveis para a população? Robson, quem responde a sua pergunta é o senador Ricardo Ferraço. Olha, Robson, eu acho que o que nós precisamos fazer é continuar aperfeiçoando o Sistema Único de Saúde. O que nós precisamos continuar fazendo é dar choque de gestão para que o Sistema Único de Saúde, com os recursos que existem, possam servir a mais brasileiros e com mais qualidade. Agora é hora da pergunta do jovem senador. Confira. Sou Pedro Manuel de Souza Silva Neto, estou representante da Paraíba nesta edição do Jovem Senador e a minha segunda pergunta vai à senadora Gleisi Hoffmann. Eu gostaria que ela falasse um pouco quais os impactos de imediato, segundo o estudo que ela apresentou na CAI, da PEC 55 e seus impactos para a educação. Eu gostaria de forma simplificada dessa interpretação dela.
Pedro Manuel, é devastador, porque uma das conquistas grandes que nós tivemos com a Constituição de 88 foi de que nós teríamos 18% ao menos dos recursos dos impostos diretos da União para a educação brasileira e os estados 25% dos seus recursos tributários. O que aconteceu com a PEC? A PEC retirou essa vinculação. Então, congelou com o que a gente tinha de recursos agora em 2016, que já estava quase 23%, mas a partir de agora só a inflação vai corrigir. Como a inflação está caindo e nós queremos que a inflação caia, então possivelmente em 2018 a correção da educação vai ser de 4%. Se nós tivermos um crescimento econômico do país, que todos nós queremos e estamos trabalhando por isso, vão crescer muitos nossos tributos, a arrecadação. E aí vai reduzir o recurso da educação em relação a essa receita. O que permitiu a gente universalizar a educação básica, fundamental, preparar melhor as nossas universidades, abrir vagas, reestruturar o ensino superior, foi exatamente essa disposição da Constituição de vincular recursos. Então, a gente acha que essa PEC que foi aprovada, que hoje é a emenda 95, é uma grande desestruturação de um direito que a Constituição assegurou à população brasileira, principalmente aos jovens. A educação continua em pauta aqui no Alô e é tema da pergunta do Fala Cidadão. Olá, boa tarde, senadores. Meu nome é Diego Augusto, sou estudante de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas e eu tenho uma pergunta para os senhores, que também pode ser encarado como uma sugestão. Acerca das políticas de vouchers que, por exemplo, o sistema coreano de educação implanta, que é aquela política de nomear ou até mesmo do governo incentivar o estudante que tem as melhores notas, o melhor comportamento, para ele ganhar não ganhar, para ele concorrer a algum curso específico e tudo como se fosse um concurso, para que se entre. A minha pergunta é, se tem algum projeto já nesse sentido, pensando nisso, ou se isso poderia ser como se fosse uma viabilização das políticas de cotas, que já não seria mais cota, seria mais uma prova de capacidade, de mérito, para ver se aquele aluno realmente tem, e se isso vai ser também aplicado com relação a cursos internacionais. Por exemplo, sabe-se que a nossa exportação de estudantes para o exterior, ela é muito pouca, E segundo dados de uma última pesquisa, se eu não me engano, de uma faculdade paulista, 80% dos estudantes que formam são analfabetos funcionais. E eu gostaria de sugerir isso e perguntar para os senhores se tem alguma coisa nesse sentido sendo feita, se há algum projeto, se há alguma revisão, alguma reformulação de projeto nesse sentido. Ô Diego, é com prazer que eu digo para você que a educação no Brasil está avançando muito e o governo está realmente dando estímulo, principalmente aos bons alunos. Haja visto que existe escola de talentos aqui no país, separando não apenas o problema dos bons alunos, mas aqueles que oferecem notas acima da média, Então, nós estamos estimulando eles de diversas formas. Através de projetos, o governo aprova esses projetos, inclusive financia. E no nível superior nós temos a FINEP, que garante, na verdade, a aprovação desses projetos e eleva realmente o nível dele. Com isso, ele aumenta a sua remuneração e valoriza a sua função como protagonista desses projetos. Então, com certeza, é uma forma diferenciada. Agora, a ideia da Coreia é inusitada e nós podemos perfeitamente apresentar projetos dessa natureza, valorizando principalmente aqueles alunos que são dedicados e que possam, na verdade, acrescentar algo mais do que a média. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas. Mande a sua mensagem para a gente e faça parte das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional. Para mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número é 61 999 66 1616. Mas atenção, nosso WhatsApp é só para receber perguntas para os senadores, tá bom, pessoal? Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é senado.leg.br/tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!